apresentar rapidinho aqui, antes da gente começar. E aí eu pedi para vocês se apresentarem bem rapidinho também. Quem são vocês, com quantos que vocês trabalham, até para ter um pouquinho de contexto, de repente, na hora de dar algum exemplo. Meu nome é Marina Dolinski. Eu falo o nome completo porque tem outra Marina no Twitter, que é a Marina Klein, que vocês com certeza conhecem, que já está de licença maternidade. Foi ter o Henrico. Eu sou do time de agências do Twitter, tá? Só para quem não sabe, alguns de vocês podem saber, como que a nossa área de vendas lá se divide. A gente tem os executivos especializados nas indústrias, que vão falar com os anunciantes e com as agências também, mas com um foco muito grande no business do cliente, né? Que não é a minha área. A gente está falando de Large Client Solutions. E tem a minha área que é a de agências. Então a minha preocupação é o business das agências. Então eu raramente me envolvo em projetos específicos de clientes, mas o que eu faço com as agências é esse tipo de iniciativa que a gente está tendo aqui de treinamento, capacitação, educação, chamem como quiser. É muito mais uma troca, né, de conhecimento, enfim, para que as agências estejam cada vez mais aptas e capacitadas a gerar negócio usando o Twitter, tá? Além disso, a gente ajuda muito também as agências de forma geral com estudos, né? Se vocês tiverem alguma ideia que ainda está embrionária e não tem um briefing exatamente, a gente pode apoiar vocês, entender, verificar a viabilidade, enfim. Então entendam a área de agência justamente como uma área que apoia vocês em todas as etapas aqui dentro, seja a criação, planejamento, mídia, atendimento, em todas as etapas para que a agência possa gerar mais negócio com o Twitter, tá? Eu venho de uma história de mais de 10 anos em agência também, então já sentei nessa cadeira de vocês e acho que até a ideia do Twitter de trazer pessoas que trabalharem em agências para essa área de agências é justamente ter um entendimento de como funciona o dia a dia, quais são os desafios e tal, para que a gente consiga trabalhar de uma forma mais ainda parceira. Bom, é isso. Muito obrigada por estarem aqui cedinho, todos muito pontuais. Então, que bom, muito legal. Legal até essa iniciativa que vocês estão fazendo do Young Academy. Acho que é até benchmark para outras agências. Até comentei com a Glaucia que eu achei super interessante o modelo. Espero que dê certo, depois quero feedbacks. E aí, antes da gente começar, eu queria só uma rodada muito rapidinha de apresentação, só para eu saber quem vocês são. Ótimo, seja conhecido. Meu nome é Beatriz, eu trabalho com produção e eu atendo todos os clientes. Legal. Meu nome é Eduardo, sou da criação e também trabalho com todos os clientes. Vinícius, eu sou mídia e trabalho com o Cielo. Gabriele, sou mídia, trabalho com Danone, Behringer, Pique, Sanofi. Lucas, estratégia, LG. Legal. Matheus, mídia, Vivo. Celso, criação, VP, do Petrópolis. Daniel, criação, Carlos Bahia e Ponto Frio. Eu sou a Karina, supervisora de conta de Danone, Sanofi e acho que é isso. Lever, criação, todos os clientes. Mariana, estratégia, Cielo. Melhor para estratégia, Sanofi. Fernanda, atendimento, Vivi e AD. Ana, atendimento, Vic, Behringer, Sanofi e Danone. Camila, produção RTV, todos os clientes. Legal. Isabela, mídia e gestão, né? Ótimo. Muito legal saber que temos várias disciplinas aqui dentro da sala e uma coisa que eu sempre defendo, não só eu, mas o Twitter acredita, é que veículo não precisa falar só com a mídia. E aí nada contra a mídia, pelo contrário, que a gente já trabalha muito próximo da mídia e faz todo sentido. Mas eu vou contar muita coisa pra vocês aqui sobre o que é a plataforma, que vai deixar claro o quanto é importante que a gente use todo o potencial do Twitter, além, né, da plataforma de mídia, né? Uma boa ideia construída desde o começo, né, para funcionar numa plataforma que tem o potencial de espalhar conversas, etc. Ela só vai acontecer se todas as áreas da agência entenderem do que se trata a plataforma e não só quais são os formatos exatamente, né? Sim, hoje a gente vai falar aqui, até para contar um pouquinho para vocês da agenda que eu combinei com a Glau, a gente tem 2 módulos. O módulo de hoje é um módulo mais iniciante, que é basicamente contar para vocês conceitos básicos do que é Twitter, né, e alguns formatos, o que dá para fazer na plataforma, porque a ideia é que todo mundo saia daqui minimamente entendendo o que é o Twitter, o que dá para fazer. E a gente tem um segundo módulo, então provavelmente a gente vai se ver de novo na semana que vem, que é um pouco mais avançado, onde a gente fala da parte mais divertida, talvez para alguns aqui nessa sala,
de inovação, de entregar serviço na plataforma, a gente vai falar de conteúdo, talvez uma coisa até focada mais em criatividade, enfim, que vai ser a segunda parte desse papo. Então, só pra gente começar, eu vou contar pra vocês, pra quem ainda não sabe, o que é o Twitter. Eu acho que o Twitter ainda não é todo mundo que entende o que é a plataforma, né? Eu acho que eu sempre pergunto isso, assim, né? Qual é a rede social de amigos? Todo mundo sabe. Qual é a plataforma de foto? Todo mundo sabe. Qual é a rede social profissional? Todo mundo sabe. E o Twitter? O que é o Twitter? Primeira coisa que eu conto pra vocês hoje aqui o Twitter não é uma rede social. Qualquer um que ainda não tem o aplicativo do Twitter, se for baixar, vai lá na lojinha de aplicativo, vai ver que a gente está caracterizado lá como notícias e não como rede social. Isso é um detalhe, mas começa a contar um pouquinho o que é o Twitter. O Twitter é o que está acontecendo. A gente traz esse posicionamento, né? Twitter is what's happening, porque o Twitter é o único lugar onde qualquer um aqui pode entrar e saber o que está acontecendo agora sobre aquele assunto que te interessa. Seja notícia falando de política, economia, mas também sobre música, sobre esporte, seja lá o que for que seja seu interesse nesse momento. E por que o Twitter é o único lugar onde você vai saber o que eu estou falando agora? Porque a gente não tem algoritmo que cura a sua timeline. A gente tem uma timeline cronológica que faz com que você saiba o que as pessoas estão falando nesse momento sobre aquele assunto. A gente não tem a famosa filter bubble, né? Não é assim que a gente funciona, não é para isso que o Twitter serve. E aí não tem certo e errado. Mas a razão de existir do Twitter é justamente ser público, ser conversacional. Então, mais de 99% das contas do Twitter são contas públicas, abertas, né? O Twitter é uma plataforma democrática onde você não precisa daquela relação de permissão para ver o que a pessoa está falando. Se eu quiser seguir qualquer pessoa no Twitter, de Obama a Trump, a Cláudia Raia, qualquer um de vocês aqui, eu vou ter acesso àquele conteúdo independente daquela pessoa me seguir de volta ou não. A relação não é essa no Twitter. O Twitter é de fato um lugar onde eu vou entrar para saber o que está acontecendo no mundo por meio do que as pessoas estão falando. Pessoas, publishers, enfim, tá? É um lugar onde, nesse momento, real time, a gente consegue entender de fato o que está acontecendo. E aí, como eu falei, né? Os assuntos são os mais variados. A gente tem entretenimento, cinema, música, notícias. Os assuntos, assim, a gente brinca até que não existe nenhuma conversa que não esteja acontecendo no Twitter. Eu até dou sempre esse exemplo porque pra mim, acho que pra muitos aqui já não é mais algo desconhecido porque as marcas estão começando a olhar, mas pra mim até pouco tempo era desconhecido o tamanho do fenômeno que era o pop coreano, por exemplo. E se você for olhar, o tanto de conversa que tem sobre isso no Twitter é gigante. Assim como outros assuntos que nem estão no nosso radar, mas as pessoas estão falando. Aqui eu vou mostrar um vídeo bem rapidinho, só para reforçar esse posicionamento que eu contei para vocês. What's happening? What's happening in the world? What's everyone talking about? What's trending? How did it start? We must love each other and protect each other. When will it end? See what's happening in the world right now. Então é isso, Twitter é o que está acontecendo, não é sobre o que aconteceu. Talvez sobre o que vai acontecer se as pessoas estiverem falando sobre isso, mas é o que está acontecendo agora. E aí, o Twitter acaba sendo um vetor de influência. Por quê? Se é uma plataforma onde as pessoas vão para falar sobre o que está acontecendo, é uma plataforma que não tem algoritmo, ou seja, permite com que a mensagem se espalhe, permite com que as pessoas tenham acesso e permite que a conversa seja gerada, o Twitter acaba se tornando naturalmente um vetor de influência. E aí a gente consegue ver muito bem isso acontecendo no mundo hoje, e é independente do que a gente acha do Trump ou não, tá? Usando eles puramente como exemplo de uso do Twitter, o cara é um dos maiores líderes
do mundo, políticos, e ele pauta a imprensa mundial por meio do Twitter. Outros exemplos, fora do mundo da política, por exemplo, Fátima Bernardes e William Bonner. Quando eles se separaram, qual foi o primeiro lugar onde eles foram anunciar no mundo que eles tinham se separado? No Twitter. Então, o Twitter é um vetor de influência por quê? A mensagem se espalha ali. É sempre o primeiro lugar onde as coisas vão acontecer. E depois vai para mídia online, mídia offline, vai para as outras plataformas, enfim. E aí, como essa influência funciona? Eu acho que isso é uma coisa bem legal da gente saber, porque quando a gente pensa de uma marca influenciando as pessoas, a gente necessariamente pensa numa relação de hierarquia do que essa marca está falando naquela conversa. Então a marca sempre, né, a gente imagina a marca numa posição elevada nessa conversa, pautando conteúdo, pautando conversas, trazendo, né, temas para as pessoas engajarem, retweetarem, compartilharem, enfim. O que a gente convida vocês a pensarem no Twitter é uma forma diferente, porque a influência no Twitter ela se dá de forma muito horizontal, onde a hierarquia entre a marca e as pessoas não existe. Por quê? A marca vai ser bem sucedida se ela participar de uma conversa que já está acontecendo. Né? Imagina que a gente está numa roda, no bar, a gente está falando de algum assunto, vem uma pessoa, se ela entra dentro dessa conversa de forma relevante, é muito mais fácil dela fazer parte daquela roda, do que se ela chegar e quiser falar dela, no momento em que ninguém está falando sobre aquilo. Então, quando a gente pensa em Twitter, a gente tem que pensar que gerar conversa, entrar nas conversas, significa entender o que as pessoas estão falando e ser relevante naquele momento. Eu sei que é difícil, às vezes, explicar isso para o anunciante, porque, às vezes, na cabeça do anunciante, o dia mais importante do ano é o dia do lançamento do seu produto. Para o consumidor não é, né? Por que a gente não pega, o que o consumidor está falando? O que o consumidor gosta? É música, é futebol, é esporte, seja lá o que for. Vamos entrar nessa conversa para falar do lançamento do produto. Então é muito sobre isso, assim, entender como o Twitter influencia as pessoas e saber usar o Twitter da forma correta para isso. E aí eu vou dar um exemplo que é bem claro, assim. Assim como a gente tem N pessoas famosas que são naturalmente influenciadoras na plataforma, eu vou contar uma história para vocês do cara que é o Carter. Esse cara é um cara comum, como todos nós aqui, que se tornou, o tweet dele se tornou o Twitter mais retweetado da história do Twitter. Simplesmente porque ele mandou uma mensagem para Wendy's pedindo nuggets. E aí vocês devem ter ouvido falar desse case, eu vou mostrar o vídeo para vocês. Esse até então era o mais aplicado da história. You mess with the bull and you get the horns. Eu acho esse exemplo muito feliz, porque é exatamente o que eu estou falando. Até então, o tweet mais retweetado da história era um tweet com um monte de celebridade, que tinha uma marca por trás, teve um super esforço de PR, de mídia, era aquele tweet do Oscar lá, enfim. O Carter desbancou isso simplesmente com uma brincadeira que as pessoas resolveram engajar, né? E foi simplesmente porque deu certo naquele momento, porque teve time, teve contexto e se espalhou mundialmente. Claro que é muito fácil a gente dar exemplos da vida real, quando a gente fala em memes e tal, sem nenhuma marca atrelada, porque a gente sabe que quando tem uma marca, as pessoas já não têm a mesma reação. Mas sim, existem exemplos, e excelentes exemplos de marcas que tiveram conteúdos e tweets perpetuados aí por conta desse poder de espalhamento da plataforma. Se eu citar aqui pra vocês o Nó na Garganta da Coca-Cola, todo mundo vai saber. Se eu citar pra vocês o post do House of Cards, Não Dá Pra Competir, quando vazou o áudio da Lava Jato, tudo isso foram tweets que se espalharam para outras plataformas e até pra imprensa, né? Porque as marcas souberam ter o timing e o contexto certo do que as pessoas estão falando. Eu vou entrar nessa conversa e aí por isso a coisa espalha e cresce de uma forma sem precedentes, né? E aí,
essa coisa de sair da plataforma é uma coisa que é comum ao Twitter também. A gente fez uma pesquisa e esse número é bem interessante. De todo mundo que usa internet no Brasil, é muita gente, não lembro de cabeça o número, mas são mais de 180 milhões de pessoas agora, esse número mudou bastante. De todo mundo que usa internet no Brasil, metade, mais da metade, né, 51%, viu um tweet nos últimos 30 dias. Essas pessoas não necessariamente estão no Twitter, logadas no Twitter, têm um perfil no Twitter, mas elas viram algum conteúdo, exatamente por esse exemplo que eu falei. Então, provavelmente nem todo mundo aqui nessa sala tem Twitter, mas todo mundo viu o tweet do House of Cards, porque ou todo mundo aqui segue o Melhores do Twitter no Facebook. Todo mundo já viu uma lista de BuzzFeed, os melhores tweets sobre a Copa, por exemplo. Esse conteúdo sai da plataforma. E essa é a razão de ser do Twitter, né? É espalhar, fazer crescer a conversa, né? Então, um bom conteúdo pode não só engajar dentro da plataforma, como também gerar assunto, pautar a imprensa, que seja fora dela. E aí tem um outro dado interessante sobre o Twitter, que é o seguinte: as pessoas no Twitter produzem mais conteúdo. E aí, claro, essas pessoas que estão no Twitter não são ETs, elas são seres humanos como todos aqui que também estão em outras plataformas, mas o que acontece é que elas têm comportamentos diferentes. Eu, por exemplo, quando eu tô no Face, por exemplo, eu não produzo muito conteúdo. Por quê? Eu não costumo falar muito o que eu penso e tal, porque tenho meus clientes lá, eu tenho colegas de trabalho, eu tenho até familiares. Minha avó tá no Facebook, literalmente. Minha avó tem Facebook, eu acho super legal isso. Mas eu não vou falar o que eu penso lá, não vou produzir qualquer conteúdo, não é qualquer meme que eu vou compartilhar, vai que as pessoas acham de mau gosto. Então, né, no Twitter, como eu falei no começo, o propósito não é você seguir seus amigos, familiares, o propósito é você, né, saber o que está acontecendo no mundo. Eu produzo muito mais conteúdo e as pessoas, em geral, também produzem mais conteúdo. Então elas chegam a produzir o dobro de conteúdo no Twitter do que elas produzem nas outras plataformas. Até por uma questão de liberdade de linguagem também, né? A gente vê, eu no Insta só vou postar foto quando eu tô bonita ou quando eu tô viajando, tá? Não vou postar foto de coisas cotidianas banais que as pessoas não vão ficar com inveja. Então o Twitter é uma coisa muito mais democrática e de fato de contar o que está acontecendo, então a gente tem muito mais conteúdo acontecendo lá dentro. E conteúdo muitas vezes real time, né? Então, tá tendo jogo de futebol, então, cara, eu quero fazer o melhor meme no momento que aconteceu aquela coisa porque eu quero ser retweetado. Masterchef é outro exemplo. Eu vou até falar um pouco mais pra frente sobre esse comportamento de Twitter com televisão, mas as pessoas produzem mais conteúdo. Tem até um dado interessante que eu nem trouxe na apresentação, mas vale falar. Na abertura das Olimpíadas ano passado, 3/4 de todo o conteúdo que foi produzido na internet foi produzido no Twitter. Então, se você for traquear qualquer meme, onde ele surgiu no Twitter. Então, é muito sobre isso, assim, as pessoas estão produzindo conteúdo mais ativamente. A gente fala que é uma audiência autora, tá? E aí, entrando um pouquinho mais nesse negócio de mindset que eu falei pra vocês, então, de novo, eu sou uma pessoa só. Eu tô em todas as plataformas, até porque eu trabalho com isso, eu recomendo que vocês que também trabalham com comunicação estejam minimamente para saber como funciona. Eu tenho comportamentos muito diferentes nas plataformas, né? Então, como eu falei, eu uso bastante Instagram, tá? Eu tô sendo gravada aqui, que meu chefe não me escute, mas eu uso bastante. Em que momento, tá? Não sei nem se é o principal caso de os dois, mas eu vou dar meu exemplo pessoal. Eu uso muito de manhã, e eu tenho mania de dar muitos snoozes no meu despertador, porque eu não consigo levantar na hora, então eu dou uns 5 ou 6. Entre os snoozes, quando eu tô meio acordando, eu vou, deixa eu começar o dia bem, deixa eu ver coisa bonita, né? Então eu entro no Instagram, aí eu sigo lá todas as musas fitness, aí tem todos os meus amigos que estão viajando, postando aquelas fotos maravilhosas, né? Todo mundo que já foi malhar de manhã tá lá, todo mundo, né, que, sei lá, tá passeando com o seu cachorro. Aquela timeline é uma timeline, como é que eu vou dizer? Ela me dá um conforto, mas ao mesmo tempo o meu cérebro tá super passivo nesse momento. Por quê? Eu sei o que eu vou ver, eu sei o que esperar. Se aparecer qualquer coisa que fuja dessa linguagem, aí com certeza vocês já passaram por isso, né? Por exemplo, tipo um anúncio de sabão em pó feio lá. Não feio, mas assim, bota um print de revista no meio daquela timeline linda, você vai achar estranho, você vai rejeitar aquilo, né? Então, a gente tá nosso cérebro tá meio passivo, assim. Da mesma forma em outras plataformas onde a gente sabe muito o que a gente vai esperar, né? Porque a gente recebe sempre conteúdo das mesmas pessoas que a gente mais engaja. O que acontece no Twitter? Como eu falei no começo, a gente vai lá pra saber o que tá acontecendo no mundo.
eu não sei o que esperar. Obviamente, assim, principalmente, né, do jeito que as coisas andam, quando eu tô indo num lugar pra saber o que tá acontecendo no mundo, pode vir todo tipo de conteúdo possível, né? Primeiro, vem opinião, vem, né, atentado terrorista não sei onde, vem reviravoltas na política brasileira, vem babado de celebridade, uma brigando, sei lá, pode vir qualquer coisa. E aí, isso é o que mais importa, acho que quando a gente fala da diferença de comportamento das pessoas quando elas estão no Twitter, elas estão num mindset de descoberta, que a gente fala de um comportamento do cérebro que ele é mais ativo e não passivo. E isso gera uma coisa que é super importante, a gente até, uma discussão que eu sempre levanto, que é memória. Eu acho que hoje, apesar de não ser uma métrica de mídia, é o que a gente devia mais pensar quando a gente faz qualquer campanha. As pessoas estão lembrando o que elas viram, né? E aí a gente foi atrás de estudar isso, de fato, né? A gente fez uma pesquisa de neurociência para entender o quanto essa memória é maior em função desse mindset de descoberta que as pessoas têm no Twitter. E a gente pesquisou 3 comportamentos principais que as pessoas têm na internet. Um é descobrir informação, então eu vou pra me informar e tal. O outro é buscar inspiração, que é quando você fala, gente, que filme que eu vejo, me indica uma banda nova e tal. E o outro é a serendipidade, né? Quando a gente tá super aberto a ver o que a internet tem de mais maravilhoso para mostrar pra gente. E aí a gente descobriu resultados muito legais de lift de memória. As pessoas lembram, em média, quando elas estão buscando informação, 31% a mais do que elas viram no Twitter versus outras plataformas. Quando elas estão buscando inspiração, elas lembram em média 28% a mais do que elas viram no Twitter versus a média da internet. E quando elas estão totalmente abertas, elas lembram 35% a mais do que elas viram no Twitter versus a média da internet. Então, gente, quando a gente fala de Twitter, e aí eu vou começar, né, eu já contei pra vocês por que serve o Twitter, e eu quero contar pra vocês um pouco como o Twitter ajuda na comunicação. A gente não é um parceiro de reach, né, os vídeos aqui vão saber do que eu tô falando. Cara, você precisa de um reach massivo, não é com a gente. Mas você precisa que as pessoas entendam o que você está falando, que elas lembrem, que elas estão dispostas a ouvir a mensagem da marca. O Twitter ajuda muito nisso, tá? Então é assim que a gente faz parte do ecossistema das plataformas. E aí, obviamente, a gente consegue ajudar muito em construção de marca. Por quê? Né? Quando a gente pensa no funil como um todo, a gente tem o awareness aqui, né, no topo do funil, o volume lá, e a gente entra muito na parte de consideração, né, que é fazer as pessoas entenderem a mensagem da marca, gerar preferência, intenção de compra para que de fato elas possam converter e ir ali pro finzinho do funil. Então pensem muito no Twitter como uma plataforma que ajuda na construção de marca. Só um parênteses para os mídias, não significa que o Twitter jamais possa ser considerado para performance, por exemplo, tá? Mas o core, né, até de fato, por a gente não ser um parceiro de extremo alcance, como a gente tem outros aí, o nosso core, onde a gente vai mais ajudar no negócio do cliente, é de fato construção de marca, lift de brand, né, e mid-funnel. E aqui só mais um pouco de números para exemplificar o que eu tô falando. A gente pegou com a Millward Brown todas as campanhas que eles medem, né? Então quem aqui já viu pesquisa da Millward Brown ou qualquer outro instituto sabe que sempre que eles apresentam um dado, eles apresentam também qual que é a base que eles têm de comparação para saber se aquele dado é bom ou ruim. E aí a gente foi medir justamente o ad awareness de todas as campanhas de Twitter versus todas as campanhas online que a Millward Brown mede, e o ad awareness no Twitter é 54% maior, por causa de tudo isso que eu contei pra vocês, tá? E obviamente não existe conversão sem consideração, sem intenção de compra, então a gente acaba ajudando também na performance, tá? Beleza. O que fazer no Twitter? Agora que a gente já entendeu como o Twitter ajuda, pra que serve e tal, como a gente usa no nosso dia a dia, né? Quando eu vou pensar, de fato, em usar o Twitter pro meu cliente. Primeira coisa é vídeo. Vídeo é a principal linguagem do consumidor. Então não foi a gente que inventou que tem que falar em vídeo. Foi a gente que inventou que vídeo é legal. Foi o consumidor, o próprio usuário, que está utilizando o vídeo para se comunicar, para produzir conteúdo. Naturalmente, a gente tem que se adaptar. E uma coisa que eu conto pra vocês, e aí que talvez seja novidade também, é que o Twitter é uma plataforma de vídeo. Não vem na cabeça, né? Imagina quando a gente fala, nossa, plataforma de vídeo.
sabe que eu sei que vocês estão pensando. O Twitter é, assim, uma plataforma de vídeo, tá? Eu vou contar um pouco mais sobre isso e vou contar um pouco também da história do nosso produto de vídeo. Porque ele mudou muito nos últimos 2 anos. A gente foi se adaptando a uma série de exigências do mercado e hoje a gente tem uma solução bastante premium. Um pouquinho sobre por que usar vídeo. Como é a linguagem do consumidor, é a linguagem que o consumidor mais presta atenção, que ele está mais receptivo, é a linguagem que o cara mais retuita também, é a linguagem, né? Enfim, é a linguagem que está mais sendo usada e consumida, a gente consegue ter mais lift de marca quando a gente usa essa linguagem, quando a gente usa vídeo. Hoje, acho que não tem praticamente nenhuma grande campanha, nenhum grande flight que a gente não possa contar com um vídeo do anunciante, nem que seja um filme de TV que ele use também no digital, né? A gente pode até fazer um capítulo à parte sobre o quanto isso pode ser melhor trabalhado, mas a gente sempre tem uma estratégia de vídeo. E aí, a gente tem todas essas métricas, né, de lift de marca que a gente consegue ter se aproveitando das características da plataforma e usando também essa linguagem. Então a gente tem mais awareness de marca, a gente tem mais associação de mensagem, a gente tem mais favorabilidade, mais intenção de compra. E aí só um disclaimer que eu faço, eu vou até apresentar esse dado mais pra frente, mas mais de 90% dos views de vídeo no Twitter são mobile. Então, obviamente, quando a gente está falando de vídeo mobile, a gente está falando de uma outra forma de contar histórias, né? Então assim, e aí eu nem tô falando de vídeo longo ou curto, apesar da gente saber que as pessoas têm mais pressa no mobile e que o scroll acontece mais rápido, então quanto mais curto melhor, mas eu tô falando que é o jeito de contar, né? O arco narrativo é completamente diferente, por mais que eu não seja criação, eu aprendi isso com o nosso time de Brand Strategy lá no Twitter. No Twitter a gente testou, tá? O recall, né, da mensagem acontece nos primeiros 3 segundos. Isso acho que nossos colegas mobile falam as mesmas coisas para vocês, eu acho que não é novidade. Então, muitas vezes, né, quando a gente simplesmente usa o filme da TV, que tem um arco narrativo totalmente diferente, a gente perde a oportunidade de pegar o cara nesse começo, né, e se aproveitar do comportamento que ele já tem no mobile. Então, é um disclaimer que a gente faz, a gente tem um time, que é uma conversa totalmente à parte, mas que pode acontecer, um time de Brand Strategy lá no Twitter, que são ex-criativos e ex-planejadores de agência, que justamente sentam e fazem brainstorm com os times das agências para entender como trabalhar melhor, né? Como contar essa história que faz parte do conceito que a agência criou dentro do Twitter e no mobile. Eu vou até mostrar um exemplo para vocês, depois vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças. Um pouquinho só de métricas de business também. Nos Estados Unidos é muito comum, aqui no Brasil a gente tem pouco ainda porque é muito complexo de fazer, mas alguns de vocês vão saber o que é a pesquisa de MMM. Quem é mídia vai saber. Mas é basicamente assim, é uma pesquisa que a Nielsen faz com o anunciante, eles pegam todos os veículos que o anunciante está na mídia e traqueia a venda, não só nos meios online, mas traqueia a venda no ponto de venda físico também. E isso dá uma noção de ROI. Qual foi o retorno em vendas para o anunciante para cada $1, R$1 investido, né? E a gente nos Estados Unidos, a gente consegue ter muito volume de pesquisas desse tipo que mostram pra gente que o ROI de Twitter é muito positivo. Então esses dados aqui mostram um pouco sobre isso também. Até uma curiosidade, não sei quem aqui acompanha mercado de ações, eu particularmente gosto bastante e me interessa porque o Twitter é uma empresa de capital aberto, mas a gente divulgou nossos resultados da semana passada e foi super satisfatório, inclusive as ações subiram, fiquei bem feliz. Mas por quê? Entre outras coisas, porque a nossa audiência cresceu, porque a gente conseguiu aumentar ainda mais o ROI, que é o retorno de investimento para o anunciante, e porque a gente conseguiu fazer cair os nossos custos de anúncio. Então o custo por conversão, que a gente chama, custo por clique, custo por view, etc. Tá? Então isso é muito positivo e esse retorno para o investimento do anunciante vem melhorando a cada quarter, a cada ano, enfim. Então até quem já teve experiências passadas com o Twitter se faz muito tempo, é legal a gente tentar reciclar um pouco essa experiência e entender como que está performando atualmente, porque os produtos têm mudado bastante. Esse número eu já falei para vocês, então mais de 90% dos views no Twitter são mobile, a gente está falando de uma plataforma basicamente mobile, tá? Então tudo que vem de boas práticas com isso vocês já conhecem. E tem uma particularidade, né? Porque o feed
de notícias, que é essa timeline que a gente tem no Twitter, como a gente usa lá no mobile, é uma das principais formas de se descobrir vídeo, né? Então é super importante a gente usar, né, essa oportunidade. As pessoas estão descobrindo o vídeo, a gente está usando a linguagem certa numa plataforma que permite que o produto performe bem. Então, vídeo no Twitter é uma coisa que eu queria que a gente saísse daqui, no mínimo entendendo que nós somos também um player de vídeo. E não só de social vídeo, tá? De novo, acho que talvez faça mais sentido pra mídia esse comentário, mas muitas agências eu vou lá conversar e falo, nossa gente, como que é a estratégia de vídeo de vocês? Aí eles começam a falar de social. Vídeo não é só social, né? Tem uma estratégia de social, sim, onde você vai engajar o consumidor, criar conversa e tal, mas muitas marcas têm uma estratégia de vídeo fora da caixinha do social, né? Onde você se conecta com as pessoas por meio de territórios, interesses, enfim. Então, a gente tá nesses dois mundos. Não pensem que o Twitter é só social, porque quando a gente fala de vídeo, porque não é. Isso é até uma coisa que é legal da gente exercitar. E aí, antes de eu mostrar um exemplo pra vocês, um case pra vocês, eu queria só fazer um reforço também sobre uma discussão que hoje é muito presente, tá? Eu já fui em N eventos esse ano, inclusive no South by Southwest no começo do ano, e todos os eventos de mídia do Brasil próximo, a Maximídia e quem foi também, sabe que uma das maiores discussões que a gente tem hoje no campo da mídia é a questão de fraude. É a questão do quanto, de fato, quanto anúncio a gente está comprando está sendo entregado para seres humanos. É incrível que a gente tenha que discutir esse tipo de coisa, mas existe, né? A gente tem em programático uma média de 8% de toda a mídia entregue que não vai para os seres humanos. Então, se o seu CPC lá tá super baratinho, a gente tem que botar esses 8% na conta, né? E quando a gente fala em Twitter, a gente tem um compromisso absurdo, principalmente em vídeo, com essa questão de qualidade da entrega. Então a gente é auditado por praticamente todos os parceiros do mercado, né? A gente é auditado pela Moat, pela Nielsen, a gente tem parceria com a Double Click, enfim, tem um monte que eu nem sei de cabeça, mas a gente aceita tags dos principais players para auditar a entrega não só para seres humanos, mas para auditar se está sendo entregue no target também, que a gente sabe que dispersão é um problema sério, né? Você está lá investindo 100% do seu dinheiro para atingir aquele target que você precisa, só que parte daquilo está sendo entregue para alguém que não te interessa. Então tudo isso, como é uma discussão muito presente, eu gosto de trazer essas informações também para reforçar que a entrega de vídeo no Twitter é uma entrega de muita qualidade. Isso não significa que qualidade e ser premium significa ser mais caro. Mas a gente está falando de uma opção que é safe para anunciante, né? Então tem muitos anunciantes de CPG até que estão muito sensíveis a esses temas, viewability, fraude. E o Twitter, inclusive, tem feito um ótimo trabalho com a indústria de CPG e crescido muito por conta dessa oferta de soluções muito seguras e brand safe, tá? Então, tá. Parte um pouco mais legal, vou mostrar um exemplo pra vocês de como usar vídeo no Twitter talvez de uma forma que respeite um pouco mais o consumo no mobile. Eu vou mostrar um case pra vocês de Fox. E aí, eu acho que é um ótimo exemplo esse porquê. Qual que é o asset da indústria de entretenimento? É trailer. E normalmente o trailer, né, tem um arco narrativo específico ali e que demora em torno de 1 minuto e meio a 2 minutos para ser contado. Então você fala, caramba, que desafio para a indústria de entretenimento trabalhar no mobile, né? E com esse time de Brand Strategy, a gente sentou com a agência lá, com a criação e planejamento da agência, e entendeu como usar o trailer de uma forma que gerasse resultado de fato no mobile e engajasse as pessoas. E aí eu vou mostrar esse exemplo para vocês. Vou tirar o som aqui. O que a gente fez? A gente pegou um trailer, então o filme era o Assassin's Creed. Eu não assisti, mas quem assistiu sabe que tem alguma viagem lá do cara aí pro presente, pro passado, enfim, o cara viaja no tempo. E aí, eles decidiram picotar esse trailer, então, e contar uma história. E deixar o consumidor navegar por essa história. Então, cara, você quer investigar o presente ou explorar o passado, a partir desse primeiro pedaço que você viu, né? E esse formato, até vou contar mais sobre ele pra vocês depois, o consumidor consegue escolher. Então ele vai tentar investigar o presente ou explorar o passado. Quando ele faz isso, duas coisas legais acontecem. Ele twitta a mensagem da marca e o conteúdo da marca, que é aquele primeiro pedaço do filme que ele viu, ou seja, a partir daí ninguém tá mais pagando view nenhum.
Isso é earned media. Então, que legal. Então, primeira parte legal. Segunda, a marca consegue devolver para ele, por meio de uma notificação, o segundo pedaço da história que ele quer ver. E aí ele recebe o próximo, enfim, você escolheu o passado, ele recebeu o passado, e assim por diante. Tem outros steps aqui da história que eu vou até passar rápido, mas o grande ponto é o mesmo asset, eles cortaram em pedacinhos e criaram uma história que engajou o consumidor pra caramba, e no final você pode ou levar o cara pra assistir, se for um game, a gente tem até um case de Call of Duty também, clique pra comprar. No final, a ação que você pode escolher do usuário são ações variadas que a gente pode escolher. Dá até pra você lembrar o cara, 15 dias depois, quando o filme for pro cinema, manda uma mensagem pro cara e lembra, já estreamos, vai lá assistir, enfim. Mas isso aqui é muito pra mostrar que tínhamos um asset que não era mobile friendly, quebramos a cabeça um pouco e descobrimos uma forma de usar esse mesmo asset de um jeito diferente, que funcionou pra caramba no mobile. Os resultados dessa campanha foram muito bons. Em termos de CPV, em termos de engajamento, foi muito legal. Vou passar rapidinho aqui os outros steps. Gente, se vocês quiserem me interromper com alguma dúvida, fiquem à vontade, tá? Então, beleza. Ainda dentro de vídeo, mas mais especificamente sobre Twitter e televisão, eu comentei um pouco sobre Masterchef, comentei um pouco sobre futebol, e eu acho que uma coisa que é bem importante da gente saber sobre o Twitter também é a sinergia que o Twitter tem com o TV. Esse comportamento, mais de 80% dos nossos usuários têm, que é o comportamento de estar na frente da TV usando o Twitter, e aí não para não prestar atenção no que está acontecendo na TV, pelo contrário, para comentar o que está acontecendo na TV, para fazer a piada, para fazer o meme, ou para discutir, ou para defender. Então, esse comportamento é muito comum e tem algumas especificidades, que isso gera. Uma delas, o Twitter gera audiência para televisão. Esse é um dos motivos dos canais de TV serem tão amigos nossos. Acho que a gente é o único player que não vem aqui pedir dinheiro de TV, pelo contrário, a gente vem pedir para trabalhar junto com a TV. A gente até pede, mandem a grade de TV pra gente, a gente faz um plano complementar. A gente nunca vai falar, não, para de fazer TV e faz Twitter. Então a gente tem uma parceria muito grande, porque quando o cara tá no Twitter e não tá vendo TV, se ele vê que a hashtag do Masterchef tá no Trending Topics, ele liga a TV e vai ver o que tá acontecendo. E assim, como novela, como futebol. Então a gente gera audiência pra televisão. A gente até comprovou isso com o estudo de Ibope que a gente fez. A gente gera até 13% de audiência pra TV. Por isso nós somos tão amigos da TV. Mas tem uma questão que é óbvia, e aí no Brasil isso ainda não é tão grave, porque no Brasil a gente está falando do mercado onde a TV ainda é muito forte, A gente ainda vê muita TV, a classe C vê muita TV. A gente está falando diferente dos Estados Unidos, por exemplo, onde a TV já está muito mais enfraquecida. Mas, ainda que a TV seja muito forte no Brasil, ainda não dê nem pra gente pensar em abandonar a televisão e trabalhar só com digital, poucos anunciantes adotam isso como estratégia permanente. Ele faz isso quando ele não tem dinheiro para fazer as duas coisas. Mas o que acontece? Como o consumo de vídeo mudou, as pessoas têm o on-demand, têm o real-time, têm a opção de sentar no sofá e ver também, mas a nossa rotina mudou muito, a eficiência da TV está diminuindo. Obviamente, a gente fala de eficiência, o que é? É aquela resposta emocional, é o cara prestar atenção, entender a mensagem, enfim, não ir levantar fazer xixi quando tá passando comercial. A gente sabe que isso acontece. E aí essa pesquisa mediu uma coisa que a gente chama de índice biométrico, que é a resposta quase fisiológica. Então, a pupila dilatou, coração acelerou, que faz a gente entender qual que é a resposta emocional da pessoa em relação ao anúncio. E a gente mediu esse mesmo anúncio em vários momentos diferentes. Então, na TV, esse aqui é o que entregou de resposta biométrica, Premium Video, programático, YouTube e Twitter. Então, obviamente, quando a gente fala em digital, já existe uma resposta biométrica melhor, porque as pessoas estão já consumindo de uma forma diferente esses meios. Mas quando a gente fala em Twitter, e aí eu volto na memória, no mindset de descoberta, tudo aquilo que eu falei, a gente consegue incrementar 61 pontos a mais do que a resposta emocional que a gente teve na TV.
E é por isso que a gente fala em usar as coisas juntas. Eu vou mostrar alguns cases que mostram isso, mas quando a gente usa o Twitter junto com a televisão, aproveita o momento que as pessoas estão vendo as duas coisas, a gente aumenta o recall, a gente aumenta a atenção das pessoas, a gente aumenta a chance da sua campanha ser efetiva. E aí, como eu comentei, reach não é o desafio. Então eu não vim aqui falar de reach, a gente já concordou com isso, mas eu queria só mostrar essa frase que eu adoro, que é mais uma provocação que também foi muito discutida no South by Southwest. Tá quase velho esse assunto porque em março já vai acontecer de novo o próximo, mas a indústria não tá mais olhando só para reach, não tá mais olhando só para quantas pessoas eu impactei. Impressão de anúncio, gente, a única coisa que ele te diz é quanto dinheiro você gastou. Se foi efetivo ou não, a gente precisa começar a olhar para outras coisas. E aí, essa frase diz que usar reach para medir o sucesso de uma campanha é a mesma coisa que medir o quão rico você é pela quantidade de contas no banco que você tem. Nossa, eu tenho 100 contas no banco, sou muito rica. Não, tem 10 centavos em cada uma. Né? Essa profundidade que a gente tem que olhar. Se eu tenho meia dúzia de conta no banco com 1 milhãozinho em cada uma, até que eu tô bem. Então, assim, essa é a provocação, né, que a gente faz. Provocação é quando o cliente fala, e todas as decisões que eu tomei há 2 anos atrás em função de falar que a impressão era o que era importante, e aí a gente descobre que não é mais. Mas o grande ponto é assim, então vamos parar agora, porque daqui a 2 anos você vai estar se fazendo a mesma pergunta, né? A grande dificuldade, até sendo bem realista, é que quando a gente fala em modelos de pesquisa, de atribuição, hoje a maioria dos modelos de ROI que a gente tem em mídia, que medem a mídia offline, são baseadas em reach. Mas a indústria está discutindo e precisa discutir o quanto, sim, vamos entregar reach, mas a gente precisa se preocupar em saber se essas pessoas estão vendo o que a gente está falando. Se são seres humanos, se eles estão prestando atenção, se eles estão gostando, se eles não estão instalando adblocker, que eles não querem me ver. Então essa é a discussão. E aí, como eu falei, mais de 80% das pessoas têm esse comportamento de usar o Twitter enquanto assistem TV. A gente precisa... Usar bem o Twitter significa aproveitar essa sinergia. E aí um pouco de características dessas pessoas que têm esses comportamentos, né? Como eu falei, eles produzem mais conteúdo. Masterchef pra mim é um exemplo clássico. Eu não sei quem aqui tem essa experiência de assistir Masterchef e estar no Twitter ao mesmo tempo, mas é até assustador a velocidade que as pessoas fazem os comentários e produzem os memes. É muito incrível de ver assim, o quanto isso gera de engajamento, né? E futebol também, enfim, Super Bowl. E as pessoas produzem o dobro de conteúdo, como eu falei nesse momento. E estar produzindo conteúdo sobre o que elas estão vendo ali, significa que elas estão prestando muita atenção, certo? Porque senão ela não vai conseguir fazer a melhor sacada naquele momento. E aqui um pouco, a gente chama esse comportamento de social TV, né? Como usar essa estratégia de TV e usar o social, nesse caso estou falando de social porque a gente está falando das conversas, do engajamento das pessoas. Então, o que isso impacta, né? Ela zapeia menos. Então, quando ela está só vendo TV, ela tem uma dispersão... Sem social TV, a gente tem um índice lá de 17%. Com social TV, a gente consegue aumentar isso para 58% e com o Twitter para 61%. Então a gente está fazendo as pessoas ficarem mais no programa. Diminuir a dispersão, né? Prestam mais atenção também, por esse motivo que eu falei. O cara quer fazer a piada, ele quer fazer o meme. Também nas propagandas, não só no programa. E aí a gente até fez uma pesquisa com o Masterchef. Eu não trago porque ela já é de 2015, não gosto de trazer dados mais antigos, mas a gente tinha, acho que 12 anunciantes no Masterchef de 2015. Quem só viu na TV, a gente fez um grupo focal. Quem só viu na TV lembrou de 6. Quem viu Twitter e TV lembrou de 12. Então, comprova muito isso que eu tô falando. Interage mais com o programa e é mais influenciador também. E aí, esse dado aqui é legal também. Ads de vídeo não são vistos como intrusivos por mais da metade dos usuários do Twitter. Então, de novo, qual a importância, né, da gente falar com pessoas que primeiro querem falar com a gente, vão lembrar, vão prestar atenção, enfim. E aqui falando em lift de marca também, muito maior, quando a gente consegue aproveitar as duas coisas. Ainda em Twitter e TV, eu vou falar um pouquinho sobre planejamento de conteúdo. Por quê? Eu acho que para o mercado
já tá um pouco claro a sinergia de Twitter e TV. O Twitter é muito considerado, né, para ações de segunda tela, onde muitas vezes a gente até a primeira tela. Mas sempre, né, em quase todos os casos, quando o cliente ou a agência vai planejar esse conteúdo para esse evento de televisão, ele só pensa no momento da transmissão. E o que acontece é que a gente está falando de conversa, a gente está falando de pessoas que estão engajadas naquele assunto, falando sobre aquele assunto. As pessoas não falam sobre isso só no momento da transmissão. Elas falam antes, elas falam durante, elas falam depois, né? Então, é claro, é assim como a gente faz na vida real, né? Ah, vai ter jogo, sei lá, Corinthians e Palmeiras, não sei se vai rolar, que tô meio desatualizada, mas tá mal bafafá esse campeonato, porque o Corinthians foi super bem, aí agora tá caindo, e o Palmeiras, meu marido é palmeirense. Aí o Palmeiras pode encostar, não sei se vai acontecer. Mas aí, já estamos falando sobre isso. Já estamos falando sobre isso, eu nem sei quando vai ser o jogo. Quando terminar, quando passar, vamos continuar falando sobre isso, porque o juiz não sei o quê, porque foi roubado, porque tal, o cara foi bem... Por mais que eu não entenda do assunto, é um comportamento que acontece na vida real e também no Twitter. Então, se a gente pensar, vou ativar e vou engajar com essas pessoas só no momento da transmissão do jogo, eu perdi pelo menos uns 30, 40% da conversa. Então, quando a gente fala em conteúdo, a gente precisa pensar no antes, no durante, no intervalo e no depois, tá? A gente precisa sair daqui sabendo disso para fazer uma boa ação, né, de Twitter e TV, porque senão a gente perde muito da conversa. E até, falando do ponto de vista de mídia também, se otimizar uma campanha em 1h30, 3 horas, sei lá, aquele período de transmissão, é péssimo, né? Você não vai atingir o seu potencial máximo no leilão, vai ficar mais caro, vai ser difícil de você se destacar. E o anunciante que está construindo com aquela comunidade de pessoas uma conversa, primeiro, ele já está sendo mais lembrado, ele vai pagar um bid melhor e ele já vai fazer parte daquela conversa. Ele não vai chegar de última hora e o cara no bar, né? Ele vai chegar na hora e querer, não sei o que, falar qualquer coisa e sair. Ele não tem moral naquele momento, né? Então, muito importante a gente lembrar disso, tá? E aí, aqui embaixo, a gente dá muito essa consultoria também. O que pensar, né, quando planejar conteúdo? Então, a gente ajuda vocês a saber quais são as hashtags mais faladas. A gente ajuda vocês a saber quais vão ser os assuntos que mais vão bombar. Então, nas Olimpíadas, por exemplo, no ano passado, todo dia, às 7 horas da manhã, a gente disparava um e-mail para as agências de todos os anunciantes de Olimpíadas com os assuntos que mais iam bombar no dia. A gente sabe, a gente tem uma equipe lá dentro que faz isso, né? Então, a gente consegue ajudar vocês, né, a prever conteúdo, entender o que vai ser falado, já levantar as hashtags, levantar o que pode dar merda também. Desculpem meu francês, mas assim, muitas vezes a agência vem com uma hashtag, alguma coisa, a gente fala, cara, tem um histórico aqui com esse tipo de assunto, a gente orienta também. E se vocês quiserem ainda assim seguir, a gente já faz um plano de contingência. Essa consultoria é muito valiosa, porque a gente sabe, né, que as pessoas estão falando, a gente tem muito dado, a gente tem muita ferramenta para entender isso. Então, vocês podem usar a gente também nesses momentos. Mas esse processo de previsão é em função de algum acontecimento, tipo Copa do Mundo, Olimpíada, eleições, ou é um processo tipo diário, semanal, que... A gente tem um processo semanal, que até vocês podem entrar nesse mailing depois, até se vocês quiserem, peçam pro Alê me solicitar isso. A gente tem um mailing, a gente dispara toda semana, acho que toda sexta-feira, os assuntos que vão mais bombar na semana seguinte. Como a gente consegue fazer isso? Então, a gente tem algumas formas, mas basicamente a gente tem uma equipe de jornalistas no Twitter, dentro do Twitter, que trabalha quase 24 horas por dia em turnos, e eles fazem uma coisa que chama Moments. Não sei se vocês já viram, é uma lupinha que tem no Twitter, e é uma curadoria. Então, sobre cada assunto, ao longo do dia, tem os principais tweets sobre o tema. Então, eles ficam o dia inteiro, várias pessoas vendo TV, ouvindo rádio, para saber o que está acontecendo no mundo, pegam os melhores tweets e dividem em categorias. Então, você olha lá, entretenimento, novela, Big Brother, eleições, música, tudo. É curado. E a gente tem 20 e poucos jornalistas lá fazendo isso. Esses caras, como eles acompanham, eles sabem que semana que vem vai ter final da novela. Eles sabem que semana que vem vai ter jogo do Palmeiras e Corinthians. Eles sabem que semana que vem vai ter o campeonato lá de game, que eu nem sei o nome, e eles sabem. Que semana que vem vai vir o cantorzinho lá do pop coreano no Brasil. Eles sabem tudo isso, porque simplesmente tem 20 e poucas pessoas acompanhando todos os meios de comunicação o tempo todo.
E a gente manda pra vocês isso com antecedência. Claro, em grandes eventos, Copa, que a gente vai ter ano que vem, a gente manda todo dia, às vezes até ao longo do dia. Mas a gente consegue prever essas coisas. Então, se vocês têm uma campanha, por exemplo, eu quero fazer final do Masterchef, sei lá. Ou eu vou ter a propriedade Masterchef, ou eu vou ter a propriedade de futebol ano que vem, a gente consegue combinar uma agenda e ter a consultoria não só desse Exemplo, dia. da Itaipava, que é verão. Durante o verão mesmo, tem como aumentar esse processo da verão em função dessas informações que vocês Tem. O que dá pra fazer também. Preveem, no caso? O que dá pra fazer também, além disso, porque esse mailing que eu tô te falando, ele vai falar de assuntos gerais do mundo. Então vai aparecer verão, mas também vai aparecer futebol, não necessariamente vai te interessar. O que dá pra fazer é um trabalho de consultoria específico para essa campanha, onde a gente vai envolver nosso time de brand strategy, que eu falei, e nosso time de pesquisa. E o que a gente pode fazer é combinar, por exemplo, de fazer um listening. O que é um listening? Não sei se todo mundo sabe. Mas a gente pega via ferramenta, todas as menções estão sendo feitas com base em alguma palavra-chave, uma combinação de palavras-chave. Então, verão, por exemplo. Eu quero saber verão e calor, eu quero saber verão e cerveja, eu quero saber sobre verão e sorvete, o que seja, tá? A gente combina um universo e a gente vai puxando essas informações e passando para vocês os insights que venham surgir disso. A gente faz isso não só durante campanhas, mas antes. Né? Às vezes você fala assim, cara, eu tenho tal target, sei lá, mães, que é shopper, né? Eu preciso falar do universo de conexão com a família, sei lá, no verão. Tô indicando um briefing bizarro aqui. A gente vai lá, entende, traz os insights até mesmo para vocês criarem a campanha às vezes, tá? Que é com base no que as pessoas estão falando. Então, usar o Twitter para insights é algo que sim, vocês podem fazer muito e poucas agências fazem de fato. Às vezes eu recebo uns e-mails do time de BI aqui de vocês me pedindo estudos. Eu acho isso super legal, mas não está restrito nem só a BI nem a mídia. Vocês podem acionar a gente até por meio do meu contato e pedir tudo que a gente tem de case, de estudo, ou pedir coisas customizadas de acordo com o tamanho da campanha, que a gente consegue. A gente tem esse serviço, tá? E aí um pouquinho, só pra gente encerrar a parte de conteúdo, falando um pouquinho sobre a jornada do usuário. Por quê? De novo, né? Quando eu falei um pouco de arco narrativo, que às vezes a gente ainda fica um pouco preso na forma de contar a história tradicional que a gente tinha até hoje só com televisão. A gente às vezes também não pensa de forma flexível na jornada do usuário. A gente pensa assim, né, quando a gente vai planejar a campanha, eu vou gerar awareness, né, eu vou impactar todo mundo, depois eu quero gerar consideração, depois eu quero gerar conversão. E a gente deixa de exercitar o quanto as pessoas passam por momentos diferentes, né, da jornada de consumo o tempo todo. E o quanto às vezes, dentro do meu target, as pessoas estão em momentos diferentes. Então entender a jornada significa às vezes também pensar o tempo todo na campanha, atendendo a todos esses momentos. Então, que momentos são esses, né? Primeiro, descoberta. Então, o usuário está descobrindo você, ou o assunto com o qual você vai se conectar, a paixão que você vai se conectar, futebol, música, whatever. Está descobrindo aquilo. Depois, se ele descobriu e interessou, ele vai imergir naquele assunto, né? E dentro dessa imersão, ele vai buscar referências, influenciadores ou até marcas que vão dar referência, curadoria para ele. Depois ele compartilha isso. E isso gera discussão. Só que isso não acontece nessa ordem, né? 1, 2, 3, 4, como eu mostrei pra vocês. Tem gente que tá aqui. Aí essa discussão gerou descoberta para outro cara. Enquanto outro cara tá na fase de imersão e na mesma discussão ele encontrou um influenciador para ele. Então a gente tem que pensar e acompanhar. A gente tem que entender que as coisas acontecem independente da ordem que a gente coloca no Excel. Então, uma outra provocação que é legal a gente ter. E a gente também ajuda vocês a entender esses momentos e planejar esses momentos, com base nos dados que a gente tem de Twitter. Vou mostrar alguns exemplos para vocês. A gente falou de conteúdo, a gente falou de Twitter e televisão, e aí eu vou mostrar, primeiro exemplo, o Masterchef, que acho que é o maior caso que a gente tem no Brasil. Esse exemplo era um cliente que tinha a propriedade na TV e a propriedade no Twitter. Então ele podia falar tudo. E ele podia até mesmo influenciar o conteúdo na televisão, né? A gente tem uma área no Twitter que faz parcerias com TVs e a gente consegue negociar esse tipo de coisa. Então o que eles fizeram? Eles pegaram todos os memes, comentários, compartilhamentos dos usuários durante a temporada e botaram no ar na TV como uma homenagem para essas pessoas no dia da final, patrocinada por uma marca.
Eu vou mostrar. Gente, no ano passado, nós anunciamos o vencedor em primeira mão no Twitter. Vocês se lembram? E esse ano a gente decidiu evoluir, fazer diferente. Dessa vez, a gente traz o Twitter do Masterchef para dentro do programa. No oferecimento Shin, você vai conhecer agora quem leva o troféu Masterchef para casa. Bruna Leonardo, todos nós, todos vocês que estão em casa, olho na TV. Hashtag MasterchefBR ativada. Não vou passar tudo porque é de fato o episódio que foi pro ar, a gente poderia ficar aqui um tempão, mas acho que não é o caso. Mas eles de fato levaram pra TV esse conteúdo. Imagina quem tava assistindo que se viu lá, né? Deve ter sido uma experiência incrível. Isso fez parte de uma estratégia o tempo todo da marca entender esse tipo de coisa e conversar com essas pessoas. O Masterchef tem uma comunidade muito engajada, né? Então dá pra fazer muito esse tipo de coisa, mas também não é só o Masterchef que dá pra fazer, né? Esses programas de música da MTV, na minha época eu chamava Disque, eu não sei mais como chama, eu entreguei minha idade agora. Mas todo dia é Trending Topic. É MTV Hits. Como que é? MTV Essa Hits. jovem, né? Não. Enfim, todo dia tá no Trending Topics. Final de novela, todas estão no Trending Topics. Gente, tem muito. Todo dia tem Trending Topics de televisão. Então, tem muitas oportunidades, além de Masterchef, que é mais clássico, da gente trabalhar. E às vezes dá pra trabalhar sem ter o patrocínio na TV. Acho que esse é o mais importante. Dá pra fazer estratégia de Twitter e TV sem estar na TV. Eu vou mostrar um case aqui que ganhou até Cannes, que eu achei que eles foram muito espertos. Acho que vocês vão gostar. Vencedor. Não sei se vocês já viram. On Super Bowl Sunday, the US is big, loud, and expensive. Sweden is Swedish. So how does Volvo compete with the other car brands and their millions spent on commercials during the game? We don't. We steal it. When you see a car commercial during the game, any car commercial, not Volvo, you can tweet using the hashtag Volvo contest. The interception was simple. Their commercials would give you a chance to win one of our cars for someone you love. Just tweet their name to Volvo during any car commercial. When Mercedes wanted you to look here, people immediately went here. When Lexus spent 4.5 million for this, Twitter looked like this. Shifting the social conversation to Volvo. With up to 2,000 tweets per minute every time their commercials aired, we changed the Super Bowl conversation from one loud 30-second roar to an ongoing conversation about Volvo that lasted the entire game. We were the only car company to trend both nationally and globally. So they weren't advertising on TV, they were letting all the other car companies do that for them? And just like that, their millions of dollars worth of car commercials turned into a social conversation about Volvo, helping our XC60 to a 70% sales increase the month following the game, the highest in its segment. Então os caras foram muito legais, sacanas um pouco, né, com a concorrência, mas eles não tinham dinheiro para patrocinar o Super Bowl, mas eles fizeram uma estratégia de Twitter e televisão, e eu vou falar um pouquinho nas segmentações, mas a gente consegue segmentar no Twitter
os programas de TV. A gente tem uma parceria com o Ibope, então, Ana Maria Braga, vou segmentar para target da Ana Maria Braga no Twitter, a gente consegue. Eles fizeram isso para Super Bowl e fizeram uma promoção exatamente quando o comercial de qualquer concorrente fosse ao ar, as pessoas podiam twittar com a hashtag concorrer a um carro. Ou seja, o que aconteceu? Toda vez que ia ao ar um comercial da concorrência, bombava Volvo no Twitter. E aí, só para mostrar o quanto isso não ficou só no Twitter, além de ter virado Trending Topics global, mundial e local, eles venderam 70% a mais esse carro aí, o XC60, no mês seguinte do Super Bowl. E foi o maior lift de venda de toda a categoria de autos. Então, gerou resultado de negócio para os caras também, né? Então, eu acho que é um exemplo de que, mesmo que você não esteja na TV, você pode fazer uma estratégia de TV. E vou mostrar aqui um último exemplo dentro disso, que aí tem uma pegada mais de conteúdo, que é de Airbnb, ganhou Cannes ano passado, acho que isso de Volvo de 2015, que eles fizeram uma estratégia de conteúdo muito animal em relação ao Oscar. Eles também não podiam estar na TV, mas eles convidaram as pessoas a falar, em que filme você gostaria de morar? Aí as pessoas mandavam e eles respondiam com acomodações que eles têm no site que tenham a ver com o ambiente desses filmes. Foi muito animal, eles ganharam prêmios com essa campanha também e teve o maior número de conversas de usuários de alguma marca em torno do Oscar, sendo que nem na TV eles estavam. The Oscars air this Sunday, so prepare to be inundated with a whole lot of ads. In 2016, brands paid a record-breaking $2 million for a single 30-second spot. But with a major hotel chain as an official sponsor, Airbnb couldn't buy airtime. We couldn't even reference the Oscars, or use any of the films in it. Airbnb was officially locked out. We had to find another way in. So we turned to the second screen, Twitter. And we started with a question. If you could live in any movie, what would it be? Just like that, we got Twitter to reference all of the movies we couldn't. We answered each with a perfect listing so fans could really live in the movies. Some went right to the classics. Others were a little more obscure. I'm sailing! Ariana Huffington and Google Play gave us their favorite titles. And those big movie studios whose films we co-opted, they got on board too. Even the press made Airbnb a central part of the Oscars conversation. And as the Oscars continued, we surprised followers with Airbnb vouchers to quite literally live in the movies. And the Oscar goes to Alicia Vikander, The Danish Girl. Mad Max Fury Road! Então foi bem legal também por isso. Eles não falaram o nome Oscar em nenhum momento, até porque eles não podiam. Mas no fim de semana do Oscar, eles falaram, gente, nesse fim de semana vamos lançar a ação Live in the Movies, que filme vocês gostariam de morar? E aí uma coisa bem legal de vocês saberem também, esse tipo de ação já dá calafrio de pensar quanto a gente virou noite, né? Nossa, as pessoas falando em tempo real, vou responder. 80% do conteúdo estava pronto antes. Por o mesmo motivo que eu contei antes pra vocês. O time já vai falar, gente, toma aqui os, 150 filmes mais falados. Já produz os conteúdos, já deixa pronto e deixa os 20% que vai ser imprevisto na hora. Então não é que você precisa de um batalhão de gente virando noite pra fazer esse tipo de coisa, tá? A gente consegue ajudar vocês a se planejarem também. Vou falar um pouquinho aqui, a gente está passando para a parte final da apresentação, um pouco de segmentações e formatos, só pra gente, a ideia não é fazer um jabá aqui, eu também não gosto muito disso, mas é muito mais pra gente saber o que dá pra fazer no Twitter, combinado com todas essas ideias que eu contei pra vocês e tal. Então, em termos de segmentações, eu acho que as nossas segmentações são uma das mais granulares que a gente tem à disposição. E eu vou falar rapidamente sobre cada uma delas pra vocês. A gente consegue fazer reengajamento, ou seja, reimpactar alguém que engajou de alguma forma com o conteúdo prévio daquela marca. A gente consegue segmentar por interesse e aqui tem um disclaimer sobre esse tipo de segmentação. Em outras plataformas, como eu falei, a gente é real time. Então, se eu tô falando que aquela pessoa tá no interesse de música, é porque ela agora está falando sobre música, seguindo alguém de música, está engajando com alguma coisa de música. Em outras plataformas, o que acontece é que, se eu sigo hoje uma página de música,
por causa do algoritmo eu posso nem ver conteúdo daquela página faz 1 ano, mas eu tô naquele cluster. Não significa que a marca tá tendo o timing e o contexto certo. Porque às vezes eu posso estar num cluster de música, mas agora eu tô interessada em, sei lá, saúde. E aí não vai fazer muito sentido. Então, como a gente tem muito dado no Twitter e dado em tempo real, a gente consegue colocar as pessoas dentro desses clusters de interesse com base no que elas estão fazendo agora. E a gente faz com que a marca entre de forma contextualizada. Então, é diferente a nossa segmentação de interesse, ela é real time. Público personalizado, o que dá pra fazer? Às vezes, sei lá, um banco, tá? O cliente quer falar com todos os correntistas, ele consegue subir na plataforma. Esses caras também. Event targeting. Rock in Rio, por exemplo. A gente também consegue veicular para todo mundo que tá falando, engajando lá com Rock in Rio. Com Copa Libertadores, grandes eventos, a gente tem as segmentações prontas também. Plug and play na plataforma, é só ticar. Faixa etária que é básico, idioma é básico, localização é básico. Seguidores, eu quero veicular para todos os seguidores da Coca-Cola, sei lá. Busca. Então, pessoas estão buscando alguma coisa, também consigo impactar essas pessoas. TV, funciona igual evento, é o que eu falei, a gente tem uma parceria com o Ibope, eu quero impactar Ana Maria Braga, Faustão, novela X, blá blá blá. A gente também monta, se vocês mandarem pra gente a grade de TV, a gente faz pra vocês a segmentação. Palavra-chave, isso é bem legal, porque às vezes você pode querer ou negativar alguma palavra-chave, ou escolher palavras-chave específicas que são importantes pra vocês, por exemplo, verão com cerveja, né? Categorias de aplicativo, então, aplicativos de notícias, pessoas, né, que estão nesses aplicativos. Por dispositivo também, iPhone, Android, blá blá. E gênero, que também é básico. Então a gente tem muita segmentação no Twitter. Só que uma coisa que eu recomendo pra vocês, sempre, quando vocês forem subir uma campanha, ou até planejar essa campanha, fala com o atendimento de vocês. A gente tem uns mídias lá dentro que chamam Account Managers, pra eles recomendarem. Porque acho que são as melhores pessoas, né? Mesmo que vocês já venham com uma ideia, validem com eles, porque cada segmentação vai ser melhor ou pior para a estratégia do cliente. E a gente vai ser o melhor para dizer se faz sentido ou não, se vai funcionar, enfim. Dá pra gente comprar por objetivo também. Isso é mega importante, apesar de ser uma coisa mais para mídia, é super importante, porque às vezes a criação fez aquele filme maravilhoso, adaptado para o mobile, tá incrível. Aí a gente compra por engajamento, sem querer, em vez de comprar por visualização. Aí vai ter pouco view, vai ficar caro, o cliente vai querer tirar do ar. Então é super importante a gente alinhar a forma que a gente compra também. A gente consegue comprar clique, a gente consegue comprar CPE, que é engajamento, CPV, que é view, custo por clique para instalação de aplicativo, custo por instalação de aplicativo. Então, muito importante alinhar com o account manager de vocês qual que é o jeito certo de comprar. Porque se o KPI do cliente for um e a compra for outra, o custo para o cliente vai ficar alto e a entrega vai ser horrível. Então, a gente acaba jogando por água abaixo tudo que foi feito antes da veiculação. Então, mega importante, tá? Eu vou dar alguns exemplos bem rápidos para a gente finalizar aqui de formatos. Então, para engajamento, o que a gente tem? Promoted tweet, então pode ser foto, pode ser vídeo, né? Então, é basicamente o tweet na timeline, com qual a pessoa vai interagir, vai ser impactada. A gente tem o Conversational Ad, que foi aquele que eu mostrei de Fox para vocês, onde a gente consegue colocar botões para as pessoas tweetarem, a quantidade de botões pode variar também. A gente tem emoji, eu não sei se vocês já viram, o anunciante pode comprar isso aqui, ó, que é uma hashtag, e toda vez que a pessoa publica a hashtag, aparece um emoji customizado. Então é possível também. E a gente tem stickers também. Esse, eu acho que é um dos criativamente mais legais, porque a agência pode criar os stickers. E é basicamente uma galeria de stickers que fica uma semana patrocinada por uma marca e as pessoas podem colocar nas fotos. Esse aqui é um exemplo de Star Wars, mas é super criativamente interessante. A gente tem objetivos mais de performance também, então instalação de aplicativo. Então também a gente pode comprar pelo clique para instalação, ou se você tiver todas as tags instaladas, o SDK lá dentro do aplicativo, uma coisa mais técnica, a gente consegue medir até o final, você paga por instalação também, por exemplo. As marcas podem também fazer campanhas de seguidores, também dá para comprar seguidores.
E também tem estratégias de alto impacto, que aí são nossos formatos de diária, que são o First View, que é o primeiro vídeo promovido da timeline da pessoa durante 24 horas, para toda a nossa base. E ele pode ou não estar junto com um Trending Topic patrocinado. Então ali do outro lado a gente vê, fica lá, Espalhe Carinho, Promoted by Cacau Show, tá? Então, esses formatos de alto impacto, eles aumentam muito o recall, principalmente se a gente vai falando de vídeo. Então é interessante, por exemplo, no dia do lançamento lá da campanha, do cliente, enquanto você está lá participando das conversas e fazendo as pessoas se engajarem, faz também um formato de alto impacto, que é a famosa diária, né? Que a gente já está acostumado a fazer em todos os veículos. iFood é um aplicativo de delivery. iFood é um aplicativo de... Alguns exemplos aqui. E aqui mais uns numerozinhos do quanto esses formatos de alto impacto associados com vídeo, associados com uma audiência aberta, geram lifts em todo o funil de marca também, tá? E aí, só para acabar, último formato, que esse também é bem legal para anunciantes que não estão tão maduros ainda, é o handleless, que a gente chama. Handle é arroba. Então, meu handle é ma_Dolinski. A gente, quando o anunciante não tem um perfil no Twitter, ele pode sim fazer uma campanha no Twitter sem handle, tá? Então a gente veicula assim, coloca o nome do anunciante e aí, obviamente, as pessoas não conseguem retweetar. O que aconteceu, por exemplo, esse ano foi com o JBS, né? Com a Operação Carne Fraca. Eles veicularam os comunicados deles handleless, para não gerar polêmica. Eles precisavam se posicionar, mas eles não queriam gerar conversa. Então, isso é uma opção também quando o anunciante quer falar de uma coisa crítica, enfim, tá? Gente, basicamente é isso. O que eu queria trazer pra vocês é um apanhado geral, mas pra gente sair daqui entendendo minimamente o que é o Twitter, o que dá pra fazer. A gente vai ter um papo na semana que vem sobre inovação, serviços, sobre produtos de conteúdo. Vai ser uma coisa um pouco mais voltada à criatividade, possibilidades criativas. Mas hoje, eu sei que foi bastante coisa, vocês podem me procurar.